isso ele é chamado do gerador de todas as potencialidades. Tá? É isso, gente. Ok, Thelma. A Regina respondeu aqui no chat, obrigado. Então, acho que ela está satisfeita com a resposta. Algum complemento, Sérgio? Não, dessa parte não. Ok, então a gente parte então para a continuação da leitura, não é isso? A gente parou nos comentários. Sem nome é o princípio do céu e da terra, com nome é a mãe das 10.000 coisas. Bom, eu vou ler o começo aí, se alguém também se habilitar, ela continua. Sem nome é o absoluto taoísta, uma energia pura onde não existe manifestação, também chamado de sopro inicial, porque é a origem única de todas as existências. E céu e a terra representam, respectivamente, o Yin e o Yang, dois elementos opostos e complementares, que são a origem da dualidade do mundo manifestado, mas quando se manifestam como unidade, simbolizam a totalidade das existências criadas a partir do sopro inicial. A teologia taoísta ensina que no nível de pureza celestial existem dois estados, chamados de Taiji e Wudi, que acho que é aquelas figuras que você colocou, né, Sérgio? O Taiji é o Dao, ou Tao, manifestado em sua totalidade, como unidade. Um estado em que o céu e a terra encontram-se unidos em pureza. E o Wudi é o Dao, ou Tao, como absoluto, um estado anterior a todas as manifestações, portanto, anterior à criação dos nomes. Daiji, ou Taiti, é o com nome, Wudi é o sem nome. Assim, sem nome, ou Wudi, é a condição que permite a existência do céu e da terra unidos, ou Taiti. Este é o sentido do verso sem nome, é o princípio do céu e da terra. Viu, o Roger, só para colocar a figura aqui, ó, vamos ver. É essa figura aqui, né? Isso. Que é do Wudi e do Taiji. Tá. Legal. Os nomes designam as referências do mundo manifestado, e a partir da existência do primeiro nome, as manifestações iniciam um processo de fragmentação que atinge a escala simbolizada pelo conceito de 10.000 coisas, ou 10.000 seres, que representam a totalidade dos seres manifestados no universo. Por isso, com nome é a mãe das 10.000 coisas. É a primeira manifestação e gera as 10.000 coisas. O nome fragmenta, porque as manifestações, na medida em que recebem os nomes diferentes, tornam-se distintas umas das outras, conforme as diversas características que apresentem. Surgem, então, os conceitos que dão sentido aos nomes, as ideias que definem os conceitos, as linguagens que sistematizam as ideias e, a partir daí, conceitos serão a fonte de novos conceitos. E ideias serão a fonte de novas ideias. E linguagens serão a fonte de novas linguagens. Símbolos, imagens e formas. Estas são as 10.000 coisas geradas pelo com nome. Então, voltando. Bom, agora alguém quer falar? Eu também estou vendo aqui no chat, tá? Alguém
Quem quiser comentar. Bem complexo. Eu já vi um comentário anterior sobre esse sopro inicial, né? O sopro tem a ver com energia, com respiração, e o próprio sopro, né? Como está falando do inicial, então... Daquela do nascimento, então? É isso? Sim, mas Ou já da origem das coisas, das existências, Ah, da energia que está lá no não manifestado, né? Bom, então é só uma coisa voltando um mais pouquinho, profunda. ó, sem nome, parte daquele... a gente comentou, né, na encontro passado, a partir do momento que a gente define um negócio, a gente está matando, está delimitando. Então, quando a gente está falando do sem nome, a gente está falando de uma coisa que não tem limite, não tem início, não tem fim, é o absoluto. E conforme a gente vai nomeando, vai definindo, vai colocando nome, ou seja, com nome, aí começam as fragmentações, os surgimentos, até chegar às 10.000 coisas que representam as milhares de coisas, ou milhões de coisas, né? Bom, tem o Tai Chi e o Wu-Ji. Então, Tao, né, pode ser simbolizado pelo Tai Chi e pelo Wu-Ji. Aí ele disse que esse Tahiti, o dia é o sentido do verso sem nome, né? O princípio do céu e da terra, né? Sim. O Tai Chi, então, simbolizando o Dao, o Tao. Ele mostra, então, a totalidade, a unidade. O Wu-Ji seria o vazio absoluto, né? A partir da onde pode-se criar as coisas. Vazio, mas não o vazio oco, mas sim como o caos primordial, de onde se origina tudo, né? Onde é gerado esse espaço que cabe tudo que existe no mundo, né? Eu vou voltar lá para a figura, ó, essa aqui, né? Isso. Eu já vi essa figura aqui do vazio e depois tem um círculo com um ponto no meio, né? Aqui bem no meio. Aí depois tem o Tai Chi. Bom, eu já vi esse tipo de... Seria já começo de uma transformação, né? Porque... Tem até o símbolo da sociedade, tem esse eixo no meio, né? Que é como se fosse uma roda girando. Então, aí que começa a ter movimento, não é? Aqui no Di, eu não percebo isso, mas no Tai Chi sim, né? Assim, porque esse símbolo está girando, né? É, É e dinâmico. um se transforma no outro, ó, certo? E tanto as proporções de yin e de yang estão variando, né? Hum. Bom, vou voltar Aí para o peraí texto. que tem uma pergunta da Regina. O Di nasceu antes do Tai Chi? Ou nasceram juntos? Bom, diria que são duas faces da mesma moeda, né? Se bem que
E tem outros versos, né? Bom, eu não sei qual que ele fala que primeiro veio o 1, né? Depois veio o 2, e depois o 3, e depois Mas antes, mas isso é antes tem o depois, né? zero, né? Antes vamos falar sobre o zero, né? Onde cabe tudo aí. Hum. Eu queria fazer a nossa roda de conversa funcionar, né? Se alguém quiser. Mas é difícil, esse texto é muito complexo. Mas toda opinião é válida. Aqui toda reflexão é válida, porque aí compõe o todo, né? Sim. Mesmo sendo difícil, Eu estou lendo e relendo para ver se eu consigo entender. sim, realmente tem essa parte mesmo. Ele exige é muito profundo, e são coisas que a gente não está habituado a acessar, né? Esse Sim. tipo de filosofia, mas ele é muito profundo mesmo. Isso porque é um comentário do verso, é um comentário que vem como se fosse palavra a palavra mesmo. É. Ó, essa pergunta da Regina tem a ver também com a ordem, né, que surgem as coisas, né? Em cosmogênese taoísta. Thelma, você podia comentar um pouquinho sobre o Wudi e o Tai Chi, Claro, posso sim, gente. Pois por é, essa é uma gentileza? questão, como vocês dois já falaram, Sérgio Roger, né? O Aqui, ó. texto. Estou aqui. Posso colocar aí? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, vou falar só rapidamente. Realmente, como o Roger e o Sérgio colocaram, né? É um texto que, quando o Cheng faz a leitura, ele está dentro de um conceito ensinando taoísmo, né? Da visão filosófica e como sacerdote religiosa. Então, em alguns autores, talvez a gente não encontre digamos, essa precisão de detalhes. Então, como o Roger começou a falar, o Di e Taiji são dois conceitos, a cosmogênese taoísta, né? Então, para a gente poder prosseguir na nossa leitura, a gente entender que o Di é esse vazio absoluto, né? É anterior à criação. Na visão do taoísmo no universo, existe uma potência, né, que alimenta a nossa existência. Então, existe por trás do que nós vivemos, existe algo que nos sustenta, que nos alimenta. Esse seria o Di, que é a ausência de polaridade, né? Como diz o termo. Tá? A Regina perguntou se o Di nasceu antes do Taiji. Aí, para não confundir muito, eu vou dizer para vocês aqui que o Di ele é a manifestação anterior. É tudo que está em estado latente. É como se nós entendêssemos a própria gestação, né? Quer dizer, antes de nós nascermos, né, nós temos um período anterior a esse, que é o da concepção da gestação. Tá? E é ele que vai potencializar a existência. O Taiji é a própria manifestação, que é chamada já da onipotência. Mas no Taiji a gente tem o Yin e o Yang, que aqui a gente viu naquela figura, né, Sérgio, que é o claro e o Eu vou escuro. voltar. Né? Aqui você consegue ver? Aí, né? Sim, consigo. Então, dentro do claro, que está na parte de cima, que tem a ver com a parte Yang, que é a parte da manifestação, do visível, né? A gente também vai encontrar uma potência Yin. Tá? E da mesma forma, dentro do Yin, né, que fala do introspectivo, do intuitivo, também existe uma semente, uma potencialidade Yang. E é isso que permite, né, que exista o próprio fluxo da vida. Tá? Então, o Di é anterior, mas não dentro de uma questão temporal. Acho que foi a Regina que perguntou, né? A gente não tem... concomitante, eles podem acontecer. Tá? Por exemplo, quando a gente está na meditação, a gente está tentando voltar ao estado do Di, né? Mas nós estamos aqui também, né? Então, você pode acessar, através do taoísmo, né, esses dois estados. Tá? Quer dizer, a gente vive na manifestação, claro. Tá?
A gente vive no mundo das polaridades que se complementam, né, do Taiji, tá? O sem nome é isso, né? A ausência de nome, de forma no Udi, não existe nome, forma e linguagem. Por isso que ele usa o nome sem nome, né? E quando ele fala com nome, ele dá um atributo a isso, dos 10.000 seres. Só para finalizar, quem conhece aquela formação dos trigramas, do Xing, né, vai entender um pouco esse movimento, né, de expansão, né? Então, há um momento que o zero vai gerar um 1, como o Sérgio começou a falar, né, que é a polaridade, que é o Taiji. O Taiji ele vai expandir, gera o 2, o Yin e o Yang, e o Yin e Yang vão gerar o 3, que é o próprio céu, homem, terra, e depois expande nos 10.000 seres. Tá? Eu não sei, talvez, Sérgio, se puder depois, na próxima encontro, mostrar essa imagem, né? Que aí a gente entende que é um processo. Tá? Então, como falou o Roger, né? O caos primordial, também é um outro nome, é Hom-Tum, também a gente fala também que é o sinônimo do Udi. Tá? Isso. Se eu puder ter ajudado. Tá? Obrigado, Thelma. Obrigado. É que dá para embananar para caramba aqui. Mas então, o que é importante, talvez, hoje, aqui, para prosseguir no nosso estudo, né, é que existe por trás do mundo manifestado, na concepção taoísta, existe uma potência que é anterior, que é geradora de tudo isso, né? E que a gente acessa, que é um caminho de retorno, né? Retornar ao Tao, né? E o Tao está presente em todos os lugares, tanto no Udi quanto no Taiji. Tá? Isso é legal, que inclusive são simultâneos, né? O Udi está lá apoiando tudo isso que existe aqui, né? Se ele não abrisse esse espaço, não existiria isso. E é isso mesmo, Roseli, é difícil mesmo, até eu me embanando aí, a gente tem que ler realmente várias vezes. Regina, você perguntou da tradução, a Thelma já falou, né? Ausência de polaridade. Um outro sinônimo que eu já escutei é ausência de extremidades, né? O U é ausência de, então, e o Di seria essa polaridade, extremidade. A gente está falando de ausência do Yin e do Yang. É isso. Vamos lá. Alguém quer continuar a leitura? Eu posso continuar. Por favor. Então, vamos lá. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas e a constante aspiração é contemplar o orifício. Estes versos fazem referência à prática espiritual, ao método de se viver o Tao como estrada que pode levar uma pessoa de volta à dimensão do sem nome, onde se encontram as maravilhas, Miao. Alcançar essa dimensão é alcançar a plena realização espiritual e, para isso, é preciso exercitar simultaneamente a meditação da contemplação e da concentração, tentando unir no seu interior consciência e energia, ou espírito e sopro. Durante a concentração, o praticante direciona sua atenção para um objetivo único, ou um ponto fixo, que no nível avançado do método taoísta de meditação da purificação do coração, Xinjai Fan, é chamado de orifício, Jiao. Número 12. A palavra orifício é usada na frase como categoria da alquimia taoísta e assume o sentido de nome próprio. Por isso, é grafada com a letra inicial em maiúscula e preservada na obra como escolha do tradutor. Apesar da impossibilidade de se estabelecer, nesta edição, sua correspondência com os ideogramas chineses do poema que abre o capítulo. Sobre esta ausência de correspondência, consulte Esclarecimentos sobre esta edição 2, nas páginas iniciais do livro, e para mais informações,
sobre o conceito, consulte o glossário. Busca o glossário agora? Não, eu acho que não. Acho que não precisa. Não. Então, vamos continuar. Até atingir o estado de relaxamento da mente e passar para o nível da verdadeira contemplação, onde adquire a capacidade potencial de visualizar as maravilhas. São dois caminhos simultâneos, com uma só finalidade. Maravilhas são todas as manifestações do caminho, compreendidas e assimiladas através da plena lucidez da consciência. No estado contemplativo, a consciência adquire a qualidade da ausência de intenção, ou não aspiração, e a pessoa se torna capaz de perceber as manifestações do Tao, todas ao mesmo tempo, como expressões indivisíveis da unidade, com potencialidade para se desdobrarem na multiplicidade dos seres. Em etapas mais avançadas, ela acrescenta à sua experiência a percepção pura dos acontecimentos à sua volta e começa a enxergar o mundo de forma nítida, dispensando aos eventos uma dimensão mais condizente com os fatores que atuam naquela circunstância, dentro da realidade em que ocorrem. Compreende agora, de maneira ampla e sem qualquer bloqueio, aquilo que só percebia através de um ângulo estreito de visão. Estas são as maravilhas que ela consegue contemplar, num estado de constante não aspiração. Aspiração é desejo ou vontade. O desejo nasce da mente e a vontade do coração, que pratica a não ação. Constante não aspiração, portanto, significa o estado da contemplação simbolizado pela mente esvaziada de desejo e de vontade, semelhante à de uma pessoa pura, não intencional. E a constante aspiração significa o estado da concentração como cultivo da vontade que se dirige para a contemplação do orifício, que simboliza um objetivo único. Este objetivo pode ser compreendido como o ponto fixo da meditação da concentração, escolhido conforme o método adotado para levar o praticante à verdadeira contemplação, ou ser compreendido como o desejo maior da transformação de si mesmo em busca da realização espiritual, que acompanha o seguidor do Tao em todos os momentos da sua vida. Quem consegue juntar o constante não desejo ou mente contemplativa ao constante desejo de contemplar o orifício, ou mente concentrada, é capaz de praticar a meditação da contemplação sem se afastar da concentração no seu objetivo. O ser humano, no decorrer da vida, constrói à sua volta muros energéticos, responsáveis pela característica de dualidade que traz para sua mente a percepção da separação entre eu e outros, consciente e inconsciente, universo visível e universo invisível, mundo manifestado e mundo sutil. Mas a força poderosa gerada pelos exercícios de concentração, disciplinadamente repetidos sobre um ponto fixo, é capaz de perfurar orifícios sucessivos nesses muros, transformando, aos poucos, a consciência do praticante, que se liberta gradualmente de uma visão dual de mundo para compreender todas as manifestações do universo como unidade. Esta situação é similar à imagem de uma pessoa que vive na escuridão, trancada por dentro numa casa completamente fechada, de onde não consegue enxergar qualquer vestígio de luz, no interior ou exterior. 13. Trata-se de metáfora para a condição de ignorância do ser humano aprisionado num corpo físico simbolizado pela casa, que por sua vez aprisionou sua alma na completa escuridão.
Esta prisão alcança níveis tais de obscuridade que algumas pessoas não conseguem perceber nem mesmo que se encontram aprisionadas a um corpo físico. No entanto, se nessa condição de obscuridade ela gerasse com suas próprias forças um pequeno furo que atravessasse a parede externa da casa, estaria trazendo claridade para o interior, porque dentro de um ambiente escuro, qualquer facho de luz, por mais baixa que seja a sua intensidade, torna-se forte e brilhante em contraste com a escuridão local. Assim, cria-se o orifício através da meditação da concentração, e contempla-se em seguida o orifício criado, como uma passagem de luz e abertura para a consciência de quem se utiliza dessa prática. A força da vontade de se concentrar, somada à existência do orifício, escolhido como ponto fixo da concentração ou como objetivo pessoal de realização espiritual, representam o constante desejo de contemplar o orifício. Continua ou dá uma pausa para... É até aqui mesmo. Vamos dar uma pausa. Então tá. Então tá. Eu vou ler sobre o orifício que tem aqui no glossário. Tá. O ideograma Jiao significa barreira, limite, e no capítulo 1 teve seu sentido estendido para orifício, uma categoria da alquimia taoísta. Tem sentido de uma passagem misteriosa que leva praticantes avançados da meditação taoísta ao estado do Taiji. Isso está na página do livro, né, impresso, 387, página 387. Então, isso é o ideograma Jiao, orifício. Uhum. Ai. Porque esse glossário só do glossário é meditação, é praticamente de meditação avançada, né? A gente volta assim, nos primeiros passos, parece uma coisa distante ainda, né? Mas é bem interessante quando ele coloca, né, que é a imagem de uma pessoa que vive na escuridão. Então, qualquer fecho de luz, né, seria um orifício que estaria clareando. Eu achei bem legal essa metáfora aí. Uhum. Enquanto a Lenira estava lendo, né, aí eu me lembrei de quando a gente faz o preparo, né, que a Regina, a Mariângela nos ensinou para a gente sempre esvaziar a mente de pensamento, o coração de sentimento. Então, eu acho que para a gente conseguir, imagino, né, que seja assim, né, porque é extremamente complexo esse texto, né, mas eu acho que assim, para a gente se desligar um pouco desse mundo manifestado, a gente tem que se esvaziar para poder encher, né, esvaziar de pensamentos mesmo, de sentimentos, e nos preparar para receber outras manifestações. Quando diz aqui que a gente vive com muros energéticos, né? A gente tem tudo isso ao nosso redor, e cabe a gente perceber isso, né? Então, para as pessoas que são extremamente evoluídas na meditação, deve ser muito mais fácil entender isso. Mas, para mim mesmo, que estou na iniciação, eu entendo que seja assim, né? Que quando eu me desligo, eu não penso em problemas, eu não penso em alegrias, em tristezas, eu tento ficar realmente num vazio que eu imagino que seja. Talvez eu esteja errada, né? Tá bom? É isso. Tem outra frase aqui que eu gostei muito, que fala: maravilhas são todas as manifestações do caminho
compreendidas e assimiladas através da plena lucidez da consciência. Ou seja, tudo que a gente encontra, né, é uma maravilha. Então, faz parte do mundo, né, manifestado. sim, Faz sim. parte do tal, que é o todo, né? Eu tô assim, aos poucos eu estou entendendo assim, que o tal é o todo, é toda espécie de vida, Sim, né? Animal, vegetal, tudo é o tal. E nós fazemos parte desse tal. Nós estamos no meio dele, e tem muita gente que entende que nós somos superiores a outras manifestações, e não, nós estamos no mesmo patamar, somos todos seres iguais, em todos os reinos, né? Tem essa parte gostei. aqui, a constante não aspiração. Isso não aspiração é algo como não o apego, né? Assim, o não apego, né? É isso, né? Eu entendo que seja desejo, né? Desejo, apego. Então é algo ligado ao ego, né? Seria isso aí. Sim. Então, quando eu tenho a não atuação do ego é contemplar as maravilhas, né? A constante aspiração é contemplar, aí seria o orifício, né? Que é esse estado, para mim está mais ligado ao estado meditativo, assim. Então, quando a colega falou de esvaziar a mente de pensamento e esvaziar o coração de sentimento, acredito eu que tem a ver com a questão de julgamento, porque na hora que a gente julga, né, tanto o sentimento quanto o pensamento são julgamentos. Na hora que eu julgo, eu uso linguagem, a linguagem delimita, aí impede que eu entre no vazio, que é esse vazio das potencialidades. Então, é o estado de não julgamento. Esse vazio, entendo que seja isso. Por isso que fala, esvazie a mente de pensamento e esvazie o coração de sentimento, né? Que é o coração sem o sentimento, é a não intencionalidade. Penso que seja assim, entendo que seja assim, não sei se tem a ver com a questão. E só no momento que a gente deixa de limitar que a gente consegue chegar nesse vazio. E a nossa mente, ela tem essa tendência de limitar as coisas, porque a gente está como o próprio Wagner diz, é um estado binário, né? Tudo é binário, né? Tudo é dual no manifestado. Então, é essa dificuldade de a gente entender e chegar nesse vazio, é isso. É a nossa mente que está acostumada a sempre classificar e delimitar, e julgar, no caso. Então, eu acho que uma vez tendo isso cognitivamente, é um primeiro passo, né? Uma vez eu ter, assim, eu saber disso, aí depois eu me familiarizar com isso, né? Dessa questão de que o julgamento delimita, e também é uma expressão do ego, né? Esse tipo de não posso dizer coisa, né? O julgamento é uma delimitação do ego. Mas aí a gente vai primeiro, aos poucos, né, tendo familiarização com isso e ao longo do tempo, assim, com constância, né, nós vamos ter mais familiaridade. E acho que Ele esse que é fala, né? o caminho. A consciência do praticante, ou seja, é com a prática, né, é que a gente vai se libertar gradualmente de uma visão dual de mundo para compreender todas as manifestações do universo como unidade. E aí não vai ter esse julgamento, né, porque vai fazer parte do todo, né, da unidade. Olha, vamos ter que ler e reler muitas vezes, viu? Para conseguir. Também,
também colocar em prática, mas para mim isso é uma forma de liberação do sofrimento, né? Sim. Porque quando eu chegar nesse estágio, bom, esse é um estágio a ser alcançado de espiritualidade, eu acho, né? Chegando nesse estágio, eu não vejo mais porque a pessoa está sofrendo. Tem a mente clara, tem clareza na mente já. É um estado, né, do próprio Lotus, né? A própria consciência no taoísmo é a questão de transparência, né? A transparência da mente que te dá a permissão de você enxergar as coisas. Só fazendo um adendo à questão do limite, fazendo só uma ponte, Leonardo da Vinci, quando pintava, ele não delimitava. Ele utilizava as próprias cores numa miscigenação e criava o contraste, mas ele não delimitava, porque ele entendia que nada no mundo é delimitado. Ele entendia tudo como um todo. Então, quando ele pintava, ele não delimitava, como a gente, quando desenha, faz lá o desenho com lápis, né, delimita a forma e depois pinta. Ele entendia que tudo era uma mistura e que o próprio contraste das cores já dava essa sensação de forma, mas ele não delimitava. Mais ou menos o que acontece nas manifestações. A gente tem essa impressão de limitação, quando na verdade não existe a limitação. Entendo que seja isso. Tem a pergunta da Regina: para chegar no vazio, há necessidade da morte do ego? Eu acredito que o ego, se ele não fosse adequado, ele não estaria em nós. Então, acredito que ele não deve ser morto, ele deve ser dominado, ele deve nos servir enquanto seres, não a gente servir ao ego, né? Acredito que a natureza, ela é bem econômica, ela não faz nada em vão. Então, se a gente tem um ego, é para uma função, a gente chegar no propósito que a gente se propôs a chegar. E ele é um veículo para que a gente possa fazer isso. A única coisa que a gente não pode fazer, acredito eu, uma opinião minha, é deixar-se dominar pelas vontades e desejos do ego. Eu acho também que é por aí, assim, talvez não a morte, mas o deixar ele mais silencioso, que ele não atrapalhe, né? Pelo menos durante a meditação, ele não, se o ego não for muito barulhento, vai acabar atrapalhando. É subjugá-lo, né, a nossa vontade real. Mas É a gente que tem que dominar, a gente que tem que dominar ele, não ele dominar a gente, né? Com relação a essa questão do ego, eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês interessante, porque foi uma das minhas primeiras dúvidas que eu tive quando comecei a praticar a meditação. Não a taoísta, né? Que eu fui iniciada em uma meditação da linha hindu. Mas essas questões todas do ego, eu percebi tanto com terapia, com psicólogos, lendo também Jung e outras vertentes da psicologia, que a questão da integração do ego é muito importante, porque não é para anular ele, inclusive ele não pode ser anulado, não pode ser reprimido, ele é para ser integrado. Na medida em que você integra ele, você integra todas as forças do seu ser, porque a gente é o ego também, como a Samantha falou, né? Lindamente, ela falou das forças, né? E o ego é um tipo de força nosso, e que mantém nosso equilíbrio, ele faz parte dos 3 pilares da consciência, né? Que é o id, o ego e o superego, segundo Jung e Freud, né, que eles estudaram isso por muito tempo. Então, a gente tem que fazer um processo de individuação muito bem feito.
desde que a gente começa da adolescência, né, da infância, e durante esse processo de individuação, que é a integração dessas três forças, dessas três vozes, dessas três consciências, numa só, você vai ficar inteiro e completo. É aí que é a visão de completude, né? Porque não é um casamento que vai te integrar, não é a profissão, mas é você integrando a força do universo, você se integrando com o todo, entendeu? É a partir desse momento que você se entrega para o todo e deixa ser um instrumento da vontade dele, né, da sua manifestação única no mundo como indivíduo, e você aceita, né, você estar a serviço né, de transmitir a mensagem que ele queira passar, conectado com a intuição, conectado com a sua meditação, conectado com o que você quiser, mas integrado a ele. Esse processo de individuação é muito importante para o casamento, você fazer isso antes de você se casar, antes de você fazer qualquer, ou até escolha profissional. Isso é uma coisa que era para ser ensinada para as crianças, antes delas terem essas escolhas, porque evitaria muito sofrimento. Certo. Ok. Os desejos são fontes de sofrimento, né? Por isso que ele fala tanto no negócio de você dominar os desejos, tentar ter o mínimo possível, porque isso dispersa energia, né? E para isso você tem que dominar o seu ego, porque senão você fica tendo um monte de desejo que não tem nada a ver com a situação. Bom, já está dando aqui o nosso tempo, né? 17h19. Eu só queria pedir um favor para a Thelma. Assim, quando eu comecei a gravar, ela já tinha... ela respondeu aquelas duas perguntas, aí depois que eu percebi, tinha que gravar. Então, eu peço um favor para ela responder as duas, por favor, né? Para responder aquelas duas perguntas, né? Que foram feitas, e depois dar os comentários finais do encontro de hoje. Os comentários dela, né? Bom, sobre a questão do Di e do Taiji, né? Nós estávamos conversando que abre aqui o capítulo, né? Então, o Di é a ausência, como o Roger também falou, polaridade ou extremidade, né? Ela é o que nos alimenta, é a potencialidade geradora de todas as manifestações. E a gente não tem como dar um atributo, né, nomeá-la. Por isso que eu cheguei aqui no texto, falo sem nome. Tá? Ele é a potencialidade geradora de todas as outras manifestações, inclusive do próprio Taiji, né, que nós vimos na ilustração. No Taiji, a gente vai ter as duas polaridades do Yin, o Yang, a força do céu, a força da terra, né, unidas ainda, concentradas, né? Mas elas estão concentradas, mas cada uma tem a sua característica. Então, a gente tem dentro do Yang, que é o claro, né, a semente do Yin, que é a força mais obscura. E no Yin, nós vamos ter o intuitivo, né? E dentro desse intuitivo há uma claridade. Essa visão, ela ajuda muito a gente a entender a segunda parte aqui do nosso encontro de hoje, né? A própria Lenira e Eulália falaram sobre a questão do claro e do escuro, né? Então, o que a gente entende? Que dentro daquela escuridão há uma potencialidade de luz, né? E aí eu vou trazer esse conceito para a nossa segunda parte aqui. O que é importante, né? O Cheng, ele dava esse curso junto com uma aula de meditação. Tá? Então, ele ensinava a técnica, que é o Shinzai Fa, que está aqui nesse texto, né, falando, que é uma técnica de meditação taoísta. Tá? É onde você une o sopro, que é nosso espírito, a nossa respiração, ao nosso espírito. Porque na visão taoísta, na linhagem do Cheng, nós temos uma visão da prática física, né, de transformar o físico o energético, muitos daqui são acupunturistas, né? Praticantes de Qigong, de Tai Chi, junto com o espírito. Tá? Então, essa fusão, essa união, começa com a concentração. Né? E da concentração, a gente parte para a contemplação. Então, o primeiro momento é o momento que você senta, e quando você estuda a técnica do Shinzai Fa, tem um texto chamado
Sentar e Esquecer, né? Que é muito claro já no título dele, né? Então, o primeiro momento é quando a gente funde, a gente une, né, o nosso espírito com a nossa energia. O que é o espírito? Né? Ainda antes dessa união, é a nossa mente. Alguém aqui falou bastante de mente hoje. A mente, foi a Samanta, a mente é a consciência, a mente ela vai ser trabalhada para se tornar consciência, né? Então, quando a gente une, através da meditação, a gente está voltando ao estado inicial. A nossa consciência, ela deixa de ser nossa, né? E a gente se conecta com a consciência universal. Então, a não aspiração, alguém falou bem, é o não desejo, a não vontade. Quando a gente senta para meditar, a gente corta os pensamentos, né? Então, é claro que a transformação ela é pouco a pouco. E essa experiência da meditação, ela vai se acumulando no nosso interior. E ela vai nos transformando. Então, isso a gente chama de lucidez, tá? E é essa lucidez que vai tornando a possibilidade de aumentar a clareza, né? Da luz aumentar dentro do nosso interior, tá? Esse seria basicamente o que a gente viu aí nessa parte do capítulo sobre o qual ele está falando, tá? Então, a constante não aspiração é abandonar o desejo. O ego, ele existe, né? Na visão do Cheng, na visão taoísta do Cheng, nós estamos no mundano, então nós temos o nosso ego, né? Ele existe, ele faz parte, mas, por exemplo, é aquela ideia, quando você senta para meditar, você deve se afastar das coisas do mundo. Isso seria o ideal, né? Então, você sentou, você se conectou, né? O seu espírito, através de posturas, né? A respiração, e aí tem o esvaziamento, né? Se a gente parar para meditar, muitos daqui que vocês meditam, tem as suas escolas, né? Então, sabem do que eu estou falando, gera esse encontro com si mesmo, tá? Resumidamente, é isso que ele está falando aí nesse conceito, entendendo que ele está dando aula de meditação, que ele está falando sobre o Tao Te Ching para pessoas que estão meditando, tá bom? Obrigada. Muito bom. Então, acho que a gente vai fechando por aqui, Sérgio. Tem mais alguma? Sim. Uma coisa que a gente não esqueceu de avisar, a Regina teve um compromisso, uma vivência, então ela não pode estar presente, mas na próxima ela vai estar. E aí, esses textos realmente assim, tem uma profundidade, né? Que precisa ler várias vezes mesmo, né? Só uma vez, né? E ainda é um texto assim comentado, né? E mesmo assim, né, nós vamos lendo e com essa ajuda que a professora Thelma está nos dando, né? Esclarecendo esse texto, os comentários, né? Isso vai facilitar bastante o nosso entendimento, né? E daí também para poder praticar isso no dia a dia, né? Essas questões do ego, do julgamento, como que a gente pode tratar isso melhor e também o relacionamento com outras pessoas, porque isso afeta a gente e também afeta as pessoas que estão próximas de nós, né? Então tem essa importância e a gente vai aprendendo, todo mundo está aprendendo um pouco mais, né? E com constância, né? Ao longo assim do tempo, nós vamos avançando no caminho. É isso que eu tinha que falar. Ok, então, obrigado a todo mundo, bons estudos. Obrigado, foi ótimo. Boa meditação, né? A semana que meditação vem... é um caminho. A semana que vem não tem, né? Porque é o aniversário, não é? Não, o aniversário do Taishin Parin para todos é no último, Ou é no terceiro? sábado. Não, ficou no último sábado de cada mês. Ah, tá. Então a gente vai ter a semana que vem e aí a gente continua dessa página 31 que nós paramos. Ou a gente já começa na 2? Não, é sempre assim, sempre a leitura do poema primeiro, aí as perguntas que nós não respondemos, né?
E depois aí a gente continua com os comentários. Esse que é o nosso padrão aí. Tá bom? Tá, joia. Obrigada. Imagina. Obrigada. Muito bom. O encontro Aos foi poucos a gente vai ótimo. se acostumando, né? Vou colocar em Obrigada, Gallery View. Samanta. Linda. Obrigado, Vai gente. deixar no Gallery View aqui, Tchau, tá? obrigada. Até mais. Tchau, Obrigado, Thelma. Obrigado, Tchau. Samantha. Obrigada. Obrigado, Roger. tchau. O Roger Obrigada. até já foi, já. Eu Roger vou já foi. começar. Tchau, obrigada, obrigada, Até mais. tchau. Boa semana. Boa semana.